Urabagachandarabagaia. Isso. Terra labande comanaia. Urabacheia. Me ajuda aí, irmão. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B. Aleluia. Louva a Deus também pela saudação na qual eu e a minha amada esposa fomos alvo. Aleluia. Desde que eu recebi este convite, irmãos, eu fiquei tão feliz, ansioso que chegasse essa noite. E quase me atrasei. Mas nós estamos na casa de papai, irmãos. Nós temos que estar à vontade. A geladeira da bênção está ali. É só chegar, abrir e tomar posse. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Toma teu assento. Aleluia. Feche os teus olhinhos. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor já tem preparado para nós esta noite, Senhor, o Senhor há de fazer. Mas Deus, nós pedimos que o Senhor venha arar a terra do nosso coração, para nós recebermos esta semente de bom grado, Senhor, para que ela dê fruto. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Quando, irmãos, nós lemos esse texto, para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Nós sabemos que há uma luta, irmãos, entre o bem e o mal. E esta semana, irmãos, eu estava falando com alguns pregadores, amigos meus, alguns exegetas. E nós chegamos, irmãos, a uma conclusão, que as trevas, elas são a ausência da luz. O mal, ele é a ausência do bem. Então, irmãos, Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário, ele só consegue, pastor Nestor, ganhar força, terreno, quando há ausência de Deus nas nossas vidas. Não, você não entendeu não, irmão. O inimigo, ele só vai, irmão, ganhar terreno na tua vida e na minha vida, se houver ausência de Deus na nossa vida. Mas vamos lá, queridos e amados irmãos. Deus, nesta última hora, Ele tem levantado um povo, irmãos, aqui no finalzinho da Avenida Inhamundá, aqui no finalzinho da Avenida Pindaré. Glória a Deus, Ele tem trazido, irmãos de vários lugares, porque Ele quer, irmãos, fazer com que esse povo marche com uma marcha, irmão Felipe, triunfante. Não, tu não entendeu. É uma marcha, pastor Nestor, triunfante, progressiva. É uma marcha, irmãos, que não tem bandeira branca, não tem rendição, não tem será que vai dar certo, não tem, irmão. Porque esse povo, ele marcha e marcha triunfante e vitoriosa. Mas vamos para a palavra de Deus, irmãos. Agora aqui, irmãos, eu estudando, vendo o que esse versículo ele poderia me dar, poderia externar, expressar. Nós vimos que o Filho de Deus se manifestou para desfazer
as obras do diabo. Irmãos, eu não vim aqui só cumprir uma agenda, eu vim aqui guerrear com vocês, irmãos. Já sendo tarde, irmãos, Jesus chega e viu que a multidão na beira do mar da Galileia estava contente, farta, alegre, tinha recebido já a mensagem. E agora o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e começa a dizer: subimos no barco e passamos para o outro lado. Veja bem que Jesus, ele olha para os seus discípulos, irmãos, e os convida para subir no barco e passar para outra margem. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. E agora, subindo ele com os seus discípulos, outras embarcações o seguiam para o outro lado do mar da Galileia. Agora, vindo uma tempestade, os outros barcos voltaram, irmãos, retrocederam, e apenas o barco que estava Jesus com os seus discípulos prosseguiu adiante. Já começo aqui, irmãos, a entender que quando a tempestade começa a se levantar na tua chamada, no teu barco onde Jesus está, após uma ordenança de você subir de nível, de você passar para o outro lado, a tempestade se levanta, os barquinhos que estavam com você começam a te abandonar e te deixar sozinho. E agora você está seguindo algo chamado chamada. Repita comigo: chamada. É algo que nos impulsiona, senhores obreiros. É algo, irmãos, que nos faz sonhar com algo melhor, algo maior, algo que a nossa família vai ser impactada. Quem sabe os nossos filhos que ainda estão no baile funk, na droga. Quem sabe a esposa que está no álcool, na cachaça. Mas a chamada que nós carregamos nos impulsiona a crer que dias melhores virão. Só que daí chega a tempestade na minha e na tua vida, missionário. E nós olhamos para os lados, aqueles que bateram nas nossas costas, dizendo assim: mestre, eu vou contigo até a cruz. E Jesus diz: vai nada. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Aqueles que batem nas nossas costas dizendo: quando tu precisar, eu vou estar aqui para te dar um pix. Não vai faltar nada. Você olha agora no teu lado e você está sozinha, e você está sozinho na caminhada. Mas e aí, pregador, eu tenho uma chamada e agora tem como retroceder? É culto de missões, irmãos. Aí você olha, irmãos, e além dos barquinhos que estavam junto com você ter te abandonado, você está no olho de uma tempestade. Arabacandarabaxéia. Não banca de fortão, não me olhando, irmão. Você está passando numa prova, numa luta. Eu sei como você está para estar aqui hoje. Irmão, se você falar que está tudo bem contigo, irmão, eu vou lhe falar que está tudo errado então na tua vida, porque a Bíblia fala que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, no qual o justo viveria da fé, mas se ele retrocedesse, o Espírito Santo não teria prazer nele. Vai apertar mais para quem é fiel, irmão. Vai ficar mais difícil. Sabe, irmãos, nós que estudamos a Bíblia Sagrada e vivemos olhando e observando os vernáculos, irmãos, vai chegar um dia que a cédula impressa em papel vai desaparecer. O Pix vai ser só para quem tem o sinal no punho, na palma da mão ou na testa. E aí como é que tu vai fazer para comprar e para vender? E você leva de qualquer jeito a tua chamada, irmão. Enquanto do outro lado do mundo,
Os cristãos estão sendo mortos, queimados vivos, crucificados, cerrados ao meio. E nós achamos que chegar no culto de domingo é uma grande coisa, irmão. Agora aqui, irmãos, a tempestade se levantou. Os discípulos viram que estavam sozinhos no meio da tempestade. Eram pessoas estudiosas, irmãos. Claro, tinha analfabetos no meio, tinha pessoas leigas no meio. Mas veja bem, irmãos, Pedro, ele era empresário. Ele vivia do ramo da pesca, irmão. E dava dinheiro porque ele era proprietário de vários barcos. Mateus trabalhava na alfândega. Aqui agora, irmãos, vários aqui, pessoas, homens, irmãos, eles tinham estudo, eles tinham dinheiro, eles tinham posse. Porém, agora, o dinheiro deles não adiantou para nada. Ô minha irmã, vai chegar um momento na tua chamada, na tua vida, que o dinheiro que tu tem, o carro bom que tu tem, não vai servir para nada. Não adianta, irmão, se apoiar no teu emprego, no teu poder aquisitivo. Vai chegar um momento, irmão, que vai ser só tu e Deus na tua chamada. Urabagacheia. Só que agora, irmãos, os discípulos, eles estão apavorados, porque o barco estava sendo açoitado pelas águas, a ponto de naufragar. A água já tinha entrado para dentro do barco. Sabe quando tu te acha que tu é aquele que, quando vir o problema, tu vai estar sempre com o controle da situação, e o Espírito Santo está falando com alguma pessoa aqui dentro, e aí você olha e o teu barco já está cheio d'água, e você já não adianta mais tirar com canequinha a água de dentro do barco, e você sabe que o barco vai afundar. Mas eu tenho uma chamada, pregador. Por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Só que tem um porém, irmãos. Eu estudando a Bíblia Sagrada esses dias, vendo sobre a igreja primitiva, eu vi que o Senhor Jesus, ele estava preparando um colegiado para coisas maiores. Tu não vai ficar estatizada na situação, na posição que você está. Ei, você acha que só fazer missão aqui na Inhamundá, no Colômbia, já está bom demais? Não está, não. Você tem que sair da zona de conforto, irmão. E sair da zona de conforto, isso daqui, irmãos, depende de esforço. Tem que fazer força, porque a Bíblia fala que desde a antiguidade até os dias de hoje, o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. E só se apodera dele aqueles que se esforçam, irmãos. Agora você vê aqui, irmãos, que alguns dias atrás, o Senhor, ele foi para as regiões de Cesareia de Filipe e chamou os seus discípulos em particular e disse assim: quem os homens dizeis ser o filho do homem? Alguns disseram Elias, outros Jeremias, um dos profetas, João Batista. Só que a indagação que Jesus faz é essa daqui: e vocês, o que dizem ser o filho do homem? O que Jesus é para você? É um amuleto do Salmo 91, que a folha fica amarela em cima da estante? Ou quem sabe você acha que dando seus 200, 150, 300 reais no envelope de missões, você já está fazendo a obra de Deus por completo? E no lado da tua casa tem uma batuqueira, tem um craqueiro que persegue, que quer roubar a tua casa, e você diz: e a polícia não prende este homem, e essa batuqueira não se muda do bairro. Ei, minha irmã, Deus está te dando a oportunidade de você mostrar quem Jesus é na tua vida, e você está entendendo tudo errado. Porque eu acho que só minha família estando na igreja as coisas estão indo bem. Não está. Eu vou pregar a palavra, irmão, estou doidinho para pregar. Agora, amados irmãos, Jesus, ele estava ensinando no colegiado aqueles que ele tinha escolhido para esta grande obra de evangelização.
Nós sabemos que há 2025 anos atrás, irmão, quando Jesus morreu, Ele pegou, foi assunto ao céu, mas Ele deixou uma ordem dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deixou escrito também: esses sinais acompanharão aqueles que crê em meu nome. Aleluia. Mas veja bem que esta explosão de evangelização, ela teve um início na vida de homens que se achavam que eram os melhores naquilo que faziam. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, 24, 25 diz assim, pastor Nestor: veja bem, pois, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os nobres, nem os sábios, nem os poderosos que são chamados, mas Deus escolheu as coisas vis, as fracas e as desprezíveis, para aniquilar aquelas que são. Salmos de número 113, versículo 5 em diante. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e se curva para ver o que está acontecendo no céu, na terra, embaixo da terra, que do pó levanta o caído e do monturo ergue o necessitado, e faz-se assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Veja bem que Deus estava preparando um povo, irmão, preparando homens para uma obra que iria impactar o mundo. E eu quero dizer para vocês, viu? Aquela época era mais difícil que hoje. Aquela época não tinha internet. Aquela época o país não era laico. Aquela época, irmão, não era assim: hoje eu não acordei crente, quem sabe até final da tarde eu vou estar crente de novo. Não. Era perseguição, era espada. Só que Jesus sabia o ambiente aonde Ele estava preparando os seus missionários e missionária. Tu tem que entender uma coisa: não é que Deus te abandonou, não é que o pastor não te enxerga, não é que está tudo difícil e você não está certo na sua chamada. É que Deus está te preparando para algo maior na tua vida. Tu tem que entender que o Senhor, Ele quer te impulsionar para algo maior na tua vida. Agora que os discípulos estão no meio de uma tempestade. Repita comigo: tempestade. Está no meio de uma tempestade, irmão. Só que alguém pega e diz assim: olha, é o seguinte, rapaz, olha lá, dormindo. Mestre, não te está que nós venhamos afundar e tu está dormindo, mestre. Irmãos, se a presença de Jesus está com você, irmão, tu tem que entender que o sobrenatural é a mesma coisa que tu receber um cheque em branco com a assinatura do pastor Nestor embaixo, irmão. Se está assinado, toma posse da vitória, crente. Jesus se levanta, rabacaxéia. Por que vocês são tão tímidos e têm tanta pouca fé? Vocês andam só pelaquilo que vocês enxergam. Se o carro tem gasolina, você vai. Se o carro está estragado, você fica. Não é assim, irmão. O projeto de Deus não depende do carro, não depende do Columbia, não depende do Uber. O projeto de Deus vai mais além do que nós imaginamos. Aquieta-te, vento. Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. Ali entendeu? Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. Eu não vou parar enquanto não dá glória. Aquieta-te, mar. Acalma-te, vento. Aquieta-te, mar. Agora Jesus, irmã, Ele estava preocupado, varão, com que os seus discípulos aprendessem o caminho para ter amor pelas almas.
Porque quando está tudo bem na tua vida, tu não glorifica a Deus, não, irmão. Eu prefiro comer churrasco do que jejuar. Quando está tudo bem, irmão, para que ir para a madrugada, ir para monte? Aí Jesus coloca no estreito o missionário dele. E aí nós olhamos a situação de um olhar diferente. Paramos de olhar só para o nosso umbigo, meu Deus do céu. Paramos de olhar apenas, irmão, para aquilo que nos faz falta. E começamos a ter, irmãos, misericórdia. A palavra misericórdia no grego, miseriscardia. Começamos a colocar olhar no coração da miséria do outro. E aí você vê, irmão, que você foi alcançada. Está bonitinha aí com o teu marido, né? Você está bonitinho aqui com o teu filho. Mas você olha, irmão, e vê que tem uma família que está sendo destruída. E muitas vezes nós ficamos alheios do que está acontecendo. E não decidimos mais nem jejuar e orar por alguém que está se perdendo na droga, na prostituição. Certa vez, irmão, um pastor morava no centro de uma grande cidade, no terceiro andar de um prédio. E ele perdeu o sono às 3 da madrugada. E ele pegou e disse assim para a esposa dele: mulher, eu vou dar uma caminhada no quarteirão, para ver se, eu não sei o que está acontecendo. Ele pegou e saiu, e nisto, uma prostituta olha para ele, que estava toda a noite na ponta do prédio dele, ele não sabia. Mas aquele dia ele acordou de madrugada, saiu e viu ela ali. Ela olhou e disse assim: pastor! Ele olhou para ela e disse: meu Deus, essa prostituta me conhece. Começou a correr daquela mulher, e a mulher saiu correndo atrás dele: pastor, vem cá. E ele disse: meu Deus, alguém me olhar com essa prostituta essa hora. E saiu correndo. De repente ele voltou para dentro da casa dele, irmão. Subiu para o apartamento dele. Chegou correndo, suando. A mulher dele disse: o que foi, homem? Quando ele foi encher os pulmões de ar para falar o que tinha acontecido, 3 estampidos. Pá, pá e pá. Olharam pela janela, estava aquela prostituta caída no chão, toda ensanguentada. A esposa dele pegou e disse assim: o que aconteceu? Ele disse: mulher, eu saí às 3 da madrugada para caminhar, que eu não conseguia dormir. E aquela prostituta ali me chamou para conversar, e eu com medo corri dela. E a mulher olhou para ele e disse: seu medroso, covarde, quem sabe era a última oportunidade que Deus tinha dado para ela. É porque você só está olhando para a tempestade que você está passando. Eu não venho aqui amaciar ego de ninguém, irmão. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a tempestade e nós falamos: nós vamos morrer, e a tua família, os teus vizinhos, aquele que te persegue, aquele drogado que está dia e noite na boca de tráfico, perto da tua casa, como é que fica? Mas a tempestade está grande, eu vou morrer. Jesus, eu vou morrer. Ah, vocês ainda são tímidos, homens sem fé, pouca fé. Tu acha que o que tu está fazendo aqui dentro é muita coisa? Paulo disse: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Urabagachandarabacalacheia. É culto de missões, irmãos. Não poderia ser diferente. Urabacandarabachandaragarrabacheia. E eu me alegro porque eu dou grande dízimo, oferta. E as almas, cadê, irmão? Eu sou do tempo, irmãos. Eu quero aqui abrir um parênteses, queridos. Perdoa, viu? Temos pregado de segunda a segunda, cantar, glória a Deus por isso. Mas quarta-feira, quando eu estava pregando lá na subsede, irmãos, eu cantei o louvor do Samuel Mariano sobre o aleijado que carregava uma cama. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desce as chuvas de milagres e uma chuva de unção. Não vai esquecer de onde você surgiu. Eras o homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar
Você tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Ei, é bom? Acorda, crente. Passou-se a tempestade, pastor. Eu já vou encerrar a mensagem. Jesus te tirou da tempestade. Ei, olha aqui para mim, ó. Jesus vai te tirar dessa tempestade. Para quê? Repita comigo. Para quê, pastor? Para quê, pastor? Porque do outro lado tem um gadareno te esperando. Chegando agora em Decápolis, irmãos, 10 cidades que eram banhadas pelo mar da Galileia, chegado agora na terra dos gadarenos. Mateus diz um gadareno, Lucas diz 2 gadarenos, Marcos diz 1 gadareno. Por que Lucas diz 2 gadarenos? Porque ali havia 2 homens, só que um deles era mais violento, dormia nos sepulcros. Naquele tempo sepulcros era caverna. Ele era acorrentado, ele era aprisionado. Só que de noite ele gritava, ele quebrava as correntes. Todo mundo tinha medo dele, irmão. Nunca vi crente ter medo de lobisomem, irmão. Nunca vi crente ter medo de assombração, irmão. Crente medroso, irmão. Ninguém ia lá para libertar aquele homem, tinha medo. Ele usava uma faca na cintura, ele usava uma .40, uma 9mm na cintura. O crente estava com medo. Para de ser medroso, missionário. Eu saí da boca do tráfico, irmão. Me converti no ano de 1999 no Presídio Central, lá em Porto Alegre. Era o segundo que mandava em Porto Alegre. Só que um dia meu pai chegou com uma Bíblia lá dentro do presídio e disse assim: meu filho, é daqui para o cemitério. A tua mãe está chorando, cada ônibus que passa, dizendo: cadê meu filho? Os teus irmãos estão dizendo: quando é que o mano vem para casa? Olha onde é que tu chegou. Cadê aquelas pessoas que batiam palma para as proezas que tu fazia? E ali eu comecei a ver que eu não era nada, irmão. Meu pai saiu da 2ª do B do Presídio Central. Eu vi aquele velhinho saindo, irmão, de dentro daquela cadeia. Eu peguei a Bíblia que ele me deu. Eu ergui ela para o céu, comecei a chorar e disse: Jesus, se é verdade tudo isso que meu pai me falou, me transforma. Arabagacheia. Como ouvirão se não há quem pregue? Labagacheia. Urabacanda, rabachanda, arabagaia. Urabacanda, alabagaia. Fica de pé, irmão. Ofertar é bom. Quanto tempo faz que tu não pega, missionário, aquele maço de folheto e não bota aquele tênisinho surrado da Nike que está lá guardado, lá embaixo do guarda-roupa, e não canta mais aquele hino: se Cristo comigo vai. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Missionário, tu não vai morrer nessa prova. É Deus te ensinando que o gadareno ele está te esperando. Quando você chegar lá, você vai chegar com graça, você vai chegar com unção, você vai chegar com testemunho na boca dizendo: eu era um ex, eu já fui, hoje eu sou salvo, liberto.
Eu quero perguntar aqui onde é que está aquele que está desviado, distanciado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus hoje. Levante a tua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém que não é cristão e quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje? Deixa eu ver. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Me ajuda aí, irmão. Se tem alguém, me ajuda aí, me ajuda aí. Diz, vamos lá na frente. Aí agora, irmão, numa campanha de carnaval, 16 de fevereiro do ano de 2000, uma semana antes eu tinha tentado matar um homem lá em Porto Alegre. Estou eu passando com um amigo meu na frente de uma igreja Assembleia de Deus, a calça lá embaixo, 2 brincão na orelha, corrente de prata e um 38 na cintura. E ele pegou e disse assim: olha, irmão, vamos entrar nessa igreja aí. Eu disse: rapaz, quanto tempo. Aí a igreja estava lotada, irmão. Fiquei pro lado de fora da porta. Aí eu comecei a me lembrar das palavras do meu pai lá no presídio, irmão. E eu disse que se Jesus transformasse a minha vida, eu ia seguir ele. De repente o pregador, ele pega, irmãos, a igreja cheia, irmão. Ele aponta e diz assim: ali está o projeto missionário. Aí eu tentei me esconder. Ele disse: não te esconde, é contigo esse negócio. Ei, missionário, não tem para onde correr. Enquanto tu não assumir a tua chamada, tu não vai sair do olho da tempestade. Enquanto tu não aceitar o que Deus tem para tua vida, essa prova não vai acabar. É Jesus te incomodando para você pregar o evangelho. Onde é que está o primeiro missionário que quer assumir a chamada novamente? Vem aqui na frente. Vem cá, eu quero orar por você. Onde é que está, irmão, aquele que deixou o projeto? Olha aí, uma corajosa. Cadê o segundo, irmão? Cadê o segundo que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim? Cadê o segundo? Deixa eu ver. Ei, a prova só está na tua vida, é porque você tirou os olhos da tua chamada. Oh, meu Deus, olha aí, meu Deus do céu. Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quarto, irmão? Vem. Cadê, irmão? Pega alguém aí e diz assim: vamos lá na frente. O pastor Nestor precisa desse exército no Jardim Colômbia. Pessoas estão se perdendo. Sobe esta avenida aqui, Pindaré, vai até o campo. Pega aqui em Amundá e vai até ali a Conveniência. Tu vai ver que o Senhor Jesus está precisando de você. E tu está parado. Você está estagnado. Não adianta, irmão. Jesus sabe a tua chamada, teu potencial. Fecha os teus olhos, vamos orar. Eu sinto a graça de Deus, irmão. Xalabacandarabaxeia. Urabacandarabaxaia. Quanto tempo faz que tu não fala em língua? Quanto tempo faz que o Senhor não vê mais você na madrugada, lá naquele cantinho, dizendo: Pai, eu sou miserável, mas tem misericórdia de mim, me ajuda. A minha irmã está se perdendo, o meu irmão está se perdendo, os meus familiares estão se perdendo, e eu estou aqui achando que eu sou bonzão. Tu não é nada. Alabagaxeia. Urabagachandarabacandalabaxaia. Fecha os teus olhos. Jesus está na casa, mas Jesus, ele é poderoso ainda, irmãos. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Senhor Jesus, neste momento nós oramos. Nós agradecemos por esta igreja, Senhor, por esse lindo tabernáculo, Senhor, que o Senhor preparou, esse porcelanato, essas cadeiras almofadas. Mas falta pessoas aqui ainda, Senhor. Senhor, falta pessoas aqui que ainda estão lá pro lado de fora, Pai. Pai, incomoda a tua filha até ela assumir o propósito chamado missionário, Senhor. Que nós vamos sair daqui essa noite, Jesus, com o coração ardendo em brasa novamente, para pregar a sua palavra nos 4 cantos de Campo Grande. Senhor Jesus, aviva a fé desse teu missionário.
Senhor, ela está passando por uma prova tão grande que ela não conta para ninguém, mas tu sabe. O diabo está tentando parar, calar a boca dele e a boca dela, mas o Senhor tem chamado, Senhor, tirado da droga, Senhor, tirado do álcool, da cama do hospital, porque o Senhor ainda é poderoso, Pai. Senhor, ergue com graça, com poder e com unção, que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Pastor Nestor.